Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Hoje é dia 3 de 8 de 2018 e eu quero dividir a minha opinião aqui e comentar com vocês algumas situações, inclusive a respeito da nova ordem mundial, onde muitas pessoas ainda, acredito eu, não entenderam de onde vem essa nova ordem mundial. O que é essa nova ordem mundial? O que ela quer? Quando a gente fala em anticristo, a gente tem uma cultura no Oriente Médio que ela entra neste contexto de ser anticristo, de ser anticristão, de odiar as pessoas, né, os países que acreditam no cristianismo e que têm a sua fé em Jesus Cristo, certo? Essa organização, que se chama Nova Ordem Mundial, ela trabalha de diversas formas. Uma das formas que ela trabalha, principalmente aqui no Ocidente, e é claro que o principal foco da Nova Ordem Mundial, da religião islâmica, é trabalhar na destruição da cultura ocidental para atingir as famílias e principalmente a fé dessas famílias que está baseada em Jesus Cristo, certo? Nós acreditamos em Jesus Cristo, nós somos cristãos e acreditamos sim que Ele é o nosso Salvador, que em breve Ele vai voltar não só para salvar os cristãos, mas todos aqueles de qualquer parte do mundo que acreditam nisso, certo? Então esse sujeito, Johnny Hooker, recentemente, aí no dia 28 de 7 de 2018, agora, ele fez um show, ele é contratado pela ONU, ele pertence à ONU, conforme mostra aqui, ó, a campanha da ONU Brasil nomeia Johnny Hooker como campeão da igualdade, ou seja, então ele tem vínculos com a ONU. A ONU, para quem não sabe, é uma entidade, né, as Nações Unidas, que tem sim vínculo com o Islã, com os muçulmanos, com os países do Oriente Médio. E há tempos atrás, deixa eu achar o link aqui, há tempos atrás, as Nações Unidas ganhou representatividade de pessoas que são muçulmanas, que pertencem ao Islã. E infelizmente, pessoal, isso é fato. Eu pergunto a vocês, existe alguma igreja na Arábia Saudita, igreja evangélica, pregando Jesus Cristo? Existe alguma igreja evangélica na Arábia Saudita? No Irã? Vou resumir, existe alguma igreja evangélica que nós temos conhecimento aqui do Ocidente, nesses países islâmicos, nesses países muçulmanos? Não. As que tem, as poucas que tem em alguns países que tem na sua proximidade, como por exemplo em Mianmar, na Índia, alguns países da África, o que está ocorrendo que a mídia não mostra, a grande mídia não mostra que essas pessoas que seguem Jesus Cristo estão sendo assassinadas, igrejas estão sendo queimadas, crianças estão sendo mortas por conta desta perseguição religiosa. Então, é importante você entender que isso daqui não é uma obra de entretenimento, mas uma obra para atingir as famílias do Ocidente, isso inclui o Brasil, para destruir a fé e a religião das pessoas que está pautada, baseada no cristianismo, certo? Esse rapaz aqui, esse sujeito, Johnny Hooker, ele mencionou nesse show, juntamente com a Daniela Mercury, que Jesus Cristo é homossexual, né? E várias outras coisas que eu não vou mencionar aqui, nomes feios, palavrões, e a intenção não é repetir o que ele mencionou. O que ele mencionou é grave. Se a gente analisar com a Constituição, com a lei brasileira, ele deveria estar preso, certo? E aqui eu faço convocação do uso da lei, da Constituição perante aos juízes, que se faça valer a lei,
A lei não é para todos? A lei deve ser aplicada para todos. Vilipendiar está na Constituição, e foi isso que esse sujeito fez. Ofendeu a fé e a crença do próximo. E diante disso, nós estamos numa situação onde a população brasileira, onde a população do Ocidente, ela tem que definir o que ela realmente quer. Se nós vamos continuar a fazer vista grossa com o que está ocorrendo, ou nós vamos ter que tomar uma atitude mais séria em relação a essa postura da nova ordem mundial, que, repito, está lentamente entrando na cultura, destruindo a cultura e destruindo as famílias que estão pautadas no cristianismo, em Jesus Cristo. Você jamais deve largar a sua crença em Jesus Cristo por qualquer opinião que seja, porque é somente Ele que nós seremos salvos. Deus enviou Jesus Cristo para que todos possam ser salvos através do sangue dele. O sangue de Jesus foi derramado para que nós alcancemos a salvação. E isso está sendo destruído diante de uma conduta da nova ordem mundial que vem dos países do Oriente Médio e que está ganhando cada vez mais força. Se você, por exemplo, pegar os maiores times da Europa, os maiores times do mundo, quem é que financia esses clubes hoje? Não é o dinheiro do petróleo negro que vem do Oriente Médio? O que o Estado Islâmico fez nesses últimos anos, e eu não preciso dizer o que eles fizeram aqui, mas o que eles falaram, as bandeiras que eles carregaram, não foram para nos avisar que eles iriam dominar o mundo? Foi exatamente essa. A bandeira que eles carregam e impregnam aonde eles vão é de conquista mundial, ou seja, a nova ordem mundial. A nova ordem mundial vem da oitava cabeça, como já disse aqui em alguns vídeos, que está lá contado bonitinho no livro de Apocalipse 17. A oitava cabeça é a sétima cabeça, ou seja, o antigo Império Otomano. A sétima cabeça é a oitava, que morreu lá no começo de 1900, certo? Ela foi morta, a sétima cabeça foi morta, o antigo Império Otomano morreu e ela vai reviver como conta o livro de Apocalipse de número 17. Essa é a nova ordem mundial. Por isso que a gente viu constantemente, isso é certo que é omitido pela mídia hoje, quase não se vê mais esses atentados, mas eles continuam a todo vapor na conquista mundial. E para eles fazerem isso, eles têm que destruir o cristianismo. Jesus Cristo já avisou, o anticristo, anti-Jesus Cristo, contra Cristo, contra os cristãos. Quem é que defende essa ideia? Preciso falar aqui quem defende essa ideia? Qual que é a religião que defende a destruição do cristianismo para a implementação do anticristo? Não, né? Eu sei que você é um ser inteligente, que você sabe ver as coisas que estão ocorrendo na realidade, então não vamos entrar em mais detalhes em relação a isso. Agora, os fatos mostram que a esquerda, que os partidos de esquerda pelo mundo inteiro e os falsos de direita, dos quais eu já mencionei aqui no canal, PSDB, né, todos esses partidos hoje que estão lutando por um centrão, né, apoiando um centrão, todos eles de esquerda. Todos eles são financiados, digamos assim, pela nova ordem mundial. Tanto é que no governo do ex-presidente Lula foi instalado lá em Brasília exatamente a embaixada de um país que não existe, que é a Palestina, e nós temos lá em Brasília a embaixada da Palestina. Um estado que não existe no mapa
E o Lula, o ex-presidente do Brasil, concedeu esse espaço a uma coisa que não existe, certo? Só para você entender o apoio que ele dá e também também é dado reciprocadamente, perdão, também é dado o mesmo apoio, é recíproco, tá? O apoio desses partidos de esquerda também tem o apoio recíproco da nova ordem mundial, ou seja, que vem lá do Oriente Médio, que vem desses países islâmicos, muçulmanos. Pois bem, esses grupos chamados LGBT, LGBTI agora, eles são, de certa forma, também financiados pela nova ordem mundial, acredito eu, essa é a minha crença, pautada em algumas coisas que eu já estudei em relação a isso. Então esses grupos, incluindo o LGBTI, ele é financiado justamente para atacar a religião. Eles não estão buscando, e a gente nota isso, você pode notar claramente isso, tá? Se você não viu, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, mas com cautela. E aqui eu oriento a você também a não entrar no baixo nível dessas pessoas, porque é exatamente isso que elas querem. Além de destruir a nossa cultura, a nossa fé, eles promovem esse tipo de comportamento para que a gente abaixe a nossa cultura e a nossa educação no mesmo patamar que eles. Não entrem nessa, nós somos muito mais superiores do que pessoas desse baixo nível, tá? E como eu disse, esse cidadão aqui, pelo que ele declarou nesse dia, nesse show em Garanhuns, em Pernambuco, já era para ele estar preso diante da Constituição, que até o momento nos protege diante disso. Então você vê aqui, ó, que no dia 29/4, não é na mesma data do dia 28, né, que ocorreu essa blasfêmia por esse sujeito, é em outra data, ou seja, no dia 29/4 de 2018, ele fez um show em Curitiba, manifestando apoio a quem? A Lula. Precisa dizer mais alguma coisa? E a maioria, né, a plateia, acompanhou o artista entoando Lula livre. Então, pessoal, isso fica bem definido qual que é e para que veio esse grupo LGBT, que é um dos grupos aí, acredito eu, financiado pela nova ordem mundial, para destruir o cristianismo, para destruir a cultura que existe no Ocidente e implementar futuramente a cultura que eles querem implementar, que é a do anticristo. Tanto é que no livro de Mateus 24 está escrito, foi avisado por Jesus Cristo que nós seríamos odiados, que nós seríamos perseguidos por conta do seu nome. Olha só a realidade que está ocorrendo no mundo hoje. Então não faça vista grossa diante do que está ocorrendo. A televisão está fazendo vista grossa diante disso, diante desses partidos de esquerda, que inclusive a grande mídia também tem esse lado vermelho, e você precisa tomar cuidado com o que você assiste na televisão. Eu recomendo que você assista somente quando for necessário. Aliás, eu recomendo que você nem assista, certo? Mas eu sei que isso é difícil e a gente de vez em quando acaba entrando nessa, digamos, entre aspas, diversidade que a grande mídia aborda. Não recomendo, não é aconselhável você acreditar em tudo que a grande mídia fala, principalmente nos meios de comunicação. A gente precisa tomar muito cuidado com o que é reportado por certos jornalistas. E vocês puderam ver muito bem aí no Roda Viva, onde o Jair Bolsonaro foi entrevistado, o tipo de jornalista. Não fizeram uma pergunta relevante ao deputado Jair Bolsonaro. Então deu para ver claramente que a mídia ela carrega a bandeira vermelha, carrega a bandeira da esquerda. E aí também não se iluda com outros partidos que carregam a bandeira azul, que não é assim. Eles carregam a mesma ideologia da nova ordem mundial. E você pode observar que está sendo formado um centrão, né? Um centrão político para ainda
para ainda dar apoio a esses sujeitos. A população não aguenta mais esses sujeitos, esse tipo de falácia, esse tipo de comportamento político não funciona mais no Brasil e eles ainda estão tentando formar um centrão para se livrar. Então, complementando o vídeo, quem apoia a nova ordem mundial? Quem apoia esse grupo LGBTI? A ONU. A ONU ela tem cadeiras importantes ocupadas por membros da nova ordem mundial que são anticristãos. Porque se fossem a favor de Cristo, se fossem a favor de respeitar a religião do próximo, seja ela a crença que for, eles não adotariam essa postura de colocar, né, em um show um cantor que veio somente para agredir a fé das pessoas. Veio somente agredir a Jesus Cristo, chamando-o de homossexual, incluindo palavrões. E a ONU, depois deste incidente, o que ela fez? Ela foi lá e manifestou apoio ao cantor, defendendo ele diante da postura, da grave postura, do grave crime que ele cometeu de vilipêndio contra a religião do próximo, contra a crença do próximo. A ONU foi lá e defendeu. Quer dizer, quem defende isso é anticristão, é anticristo. Isso aqui é bem claro. Isso aqui não é uma postura de intolerância. Pelo contrário, intolerância, quem está sofrendo intolerância religiosa somos nós cristãos. Porque o que esse cidadão fez aqui, esse Johnny Hooker, ele cometeu um verdadeiro ato de intolerância religiosa. E aí, se fosse um cristão que tivesse feito o que ele fez, tivesse se posicionado como ele se posicionou em relação aos homossexuais, eu garanto para você que a Rede Globo, a grande mídia, os jornais e muitos canais aí já estariam condenando a pessoa, condenando o cristão. Mas como se trata de uma organização como a ONU, como as mídias, as atuais mídias, que defendem os interesses da nova ordem mundial, ninguém está falando nada. E ainda, pelo contrário, recebe o apoio da própria ONU. Né? Cliquei aqui, ó. Recebendo, ONU defende cantor que chamou Jesus Cristo de homossexual, para não dizer essa palavra aqui. No site da ONU, das Nações Unidas, a postura deles não condiz com o que foi pregado nesse show em Pernambuco. Eles dizem o seguinte: o título é conferido, vamos ler, né? Vamos ler desde o começo aqui. O cantor, quer dizer, esse sujeito, chamado de compositor recifense Johnny Hooker, foi nomeado campeão da igualdade da campanha da ONU, Livres e Iguais no Brasil. O título é conferido às pessoas que apoiam oficialmente a iniciativa das Nações Unidas pelo quê? Pela igualdade de direitos e tratamento justo da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, pessoas trans e intersexo, entre aspas, LGBTI. Agora, o que está escrito aqui não foi nada do que foi dito, que foi proclamado, que foi afirmado por esse sujeito que se chama Johnny Walker. O que ele fez realmente foi abertamente, escancaradamente, uma intolerância implacável contra a religião cristã. E até mesmo pela afirmação que ele fez, não existe essa afirmação na Bíblia de que Jesus é homossexual, como ele afirma, e muitos aí vão começar a afirmar. Por quê, pessoal? Porque isso está escrito que vai acontecer. Isso já está acontecendo. Muitos, como eu mencionei,
No livro de Mateus 24, muitos serão escandalizados, muitos serão perseguidos e odiados por conta do meu nome, ou seja, por conta do nome de Jesus Cristo. É o que está ocorrendo. E as pessoas sem conhecimento, né, sem cultura, sem a verdade, vai cair nesse engano. Só que a justiça divina ela é para todos. Se ela é para mim, ela é para quem acredita que também não vai haver justiça diante de Deus. Porque Jesus ele não veio só salvar. Deus ele não enviou só Jesus Cristo para salvar aqueles que nele acreditam. Deus também é justiça. Ele vai castigar quem persegue aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Aqueles que mataram, que degolaram, que sacrificaram as pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Tudo isso vai acontecer. Então, para finalizar mais ou menos aqui, em relação à nova ordem mundial, as cadeiras que estão ocupadas nesse momento por membros da religião islâmica na ONU, nas Nações Unidas. Então entenda que a nova ordem mundial ela virá desse local, ou seja, da oitava cabeça do antigo Império Otomano que está surgindo, que está renascendo, que está revivendo, conforme conta lá no livro de Apocalipse de número 17. O oitavo rei, ou seja, a oitava cabeça que havia morrido, que foi morta, né? A sétima cabeça foi morta e essa oitava cabeça que é a mesma, é o antigo Império Otomano, que vem dos países islâmicos, que vem dos muçulmanos, que são anticristãos. Vocês podem ver, pessoal, isso aqui é fato. Não existe igreja nenhuma, igreja evangélica nenhuma nesses países islâmicos. Se você é um cristão, acredita em Jesus Cristo, andar com uma Bíblia debaixo do braço em certos países, você vai ser preso. E muitas das vezes você vai ser condenado à morte por eles. Quer dizer, eles estão pregando no Ocidente, usando dessas instituições, inclusive a LGBT, para destruir e acabar com a família, com a cultura, promovendo falsas coisas, falsas culturas, que vai acabar destruindo tudo isso, se você não for atento, certo? E depois eles vão vir, depois que estiver tudo destruído, todas as famílias estiverem divididas, conforme conta o próprio livro de Mateus, haverá divisões, haverá brigas entre famílias, haverá ódio entre as pessoas das próprias famílias. Uns odiarão aos outros, serão denunciados, porque as leis serão para favorecer a essas pessoas que praticam intolerância religiosa, certo? Que é deste lado. O lado cristão será o menos favorecido. Mas, depois de um tempo, o que vai acontecer? Nós venceremos. Os cristãos vencerão, conforme está escrito no livro de Apocalipse. Nós venceremos. Jesus Cristo, quem estiver com Jesus Cristo, vai vencer. Ou seja, em um determinado período de tempo, eles terão muita força. Eles conseguirão destruir muitos lares cristãos. Eles com certeza irão destruir o Ocidente com suas artimanhas, que é o que eles estão fazendo. Destruindo a cultura, destruindo a família, e eles estão conseguindo isso. Vamos ser realistas. Porque os cristãos estão quietos, os cristãos estão fazendo vistas grossas em relação a isso, certo? E o que vai acontecer agora, né? Como a ONU defendeu esse cara, a ONU aqui no Brasil defendendo esse cara, a Rede Globo chamou esse Johnny Hooker para se apresentar no dia 20
no Criança Esperança da Rede Globo. Você acha isso certo? Um sujeito que vem a público, né? Porque esse recado que ele mandou não foi para as pessoas que estavam lá no show, não foi para o mundo todo, para quem quer ouvir que Jesus é homossexual, que Jesus é tal coisa, conforme você está lendo aqui na palavra. Que aí a Rede Globo vai apresentá-lo no Criança Esperança. E aí vai você e injeta dinheiro no Criança Esperança para compartilhar dessa mesma ideia. É isso realmente que você quer? É essa realmente a sua posição diante de um comportamento nefasto contra os cristãos? Contra Jesus Cristo? Olha, eu recomendo que você faça o seguinte: você que faz a sua doação ao Criança Esperança, diante dessa postura da Rede Globo, da ONU, diante desse tipo de comportamento nefasto contra os cristãos, pegue o seu dinheiro. Você quer ajudar alguém? Pergunte para alguém da sua família se está precisando de ajuda, para algum vizinho, para algum orfanato, para alguma igreja que realmente que você saiba que ajuda o próximo. Ou faça você mesmo algum tipo de doação para alguma pessoa necessitada. Mas, meu amigo, não faça doação para o Criança Esperança levando pessoas como essa que agridem pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Não podemos mais tolerar esse tipo de coisa. Não podemos tolerar esse comportamento intolerante contra a religião cristã. Não podemos tolerar esse tipo de comportamento com Jesus Cristo, com qualquer religião que seja. Aí vocês falam assim: mas por que ele não faz uma apresentação dessa falando do Maomé? Por que ele não faz uma apresentação dessa falando de Alá? Aí aqui está o grande X da questão. Porque esse pessoal ele é contratado por eles mesmos somente para falar do cristianismo. A intenção da oitava cabeça do antigo Império Romano, do anticristo, é justamente essa, pessoal. É acabar com a religião cristã. É simples de vocês entenderem. Certo, pessoal? Eu não sei se eu falei aqui. Eu acho que eu não falei. Não, eu não falei. Agora, para finalizar, eu quero falar a respeito da Daniela Mercury, que também estava no mesmo show, junto com esse sujeito, e que fez umas declarações também muito infelizes. Bastante infeliz, né? Muito infelizes, porque não foi só uma declaração, foram algumas. Uma delas eu separei para passar aqui para vocês, que é a seguinte. Ela diz assim: quem vive sem demônios? Ou seja, é uma pergunta que ela faz, né, no show. Quem vive sem demônios? A outra que ela fez foi a seguinte: libere os demônios para cima. Agora, respondendo a primeira, quem vive sem demônios, eu quero responder diretamente a ela, porque ela deixou essa pergunta aberta a todo mundo. Ela está num show, então ela fez uma pergunta a todos, né? Quem vive sem demônios? Bom, eu particularmente vivo sem demônios. E qualquer pessoa que tem Deus na sua vida vive sem demônios. Quem tem Jesus Cristo na sua vida vive sem demônios. E aí, para completar essa grande loucura apresentada nessa coisa aí, que chamam de show, que até o prefeito de Pernambuco fez aí a manifestação, e você pode conferir nesse vídeo também. Libere os demônios para cima. Quando ela falou isso, meu irmão, você está vendo essas pessoas aqui, ó? Eu não vou mostrar porque é realmente feio. Você acesse esse vídeo. Prefeito Isaías Regis, que é o prefeito da cidade de Garanhuns, em Pernambuco, se pronuncia
quanto a polêmicas no Festival de Inverno de Garanhuns. E aqui nesse vídeo mostra exatamente isso. Depois que essa sujeita aí, a Daniela Mercury, fez algumas colocações, inclusive essa, libere os demônios para cima, as pessoas começaram a se agredir. As pessoas começaram a se desrespeitar, a praticar um verdadeiro ato de desamor. E Jesus Cristo não prega isso. Então vocês se defendem, vocês querem se defender, colocar as suas atitudes nefastas, pedindo respeito, certo? Porque é o que vocês estão dizendo aqui. Vocês estão sendo aportados pela ONU, uma entidade anticristã, que está se comportando como uma entidade anticristã, promovendo intolerância religiosa com base em afirmações mascaradas, que são coisas que vocês não estão mostrando no show, nas suas apresentações, no tipo de entretenimento que vocês estão promovendo. É somente desrespeito, intolerância religiosa, promovendo, conforme está mostrado aqui, atos de vandalismo, que as pessoas se vandalizem entre elas, que elas se degladiam entre elas, briguem entre elas. Foi o que foi apresentado nesse show. Para que as pessoas liberem os demônios para cima. Olha só o absurdo. Então, veja bem, essas pessoas pedem que nós as respeitamos, só que elas não agem de forma recíproca. Elas não nos respeitam, elas não toleram as nossas crenças, a nossa fé em Jesus Cristo. É assim que elas se comportam. Então por que eu vou respeitar? Por que você vai respeitar se elas não querem respeitar a gente? Se elas não querem respeitar a nossa fé, a nossa crença em Jesus Cristo, e ainda acima de tudo, agridem grandiosamente Jesus Cristo da forma que vem agredindo. Como eu falei, diante da Constituição, o que esse sujeito falou aqui era para ele estar preso. Crime de vilipêndio. Cadê a justiça? Cadê as pessoas que defendem a justiça desse país? Que estão aí para colocar ela em prática? E agora, diante de tudo isso, eu estou dando risada porque é para não chorar mesmo. O que vai acontecer dia 20 de agosto? A Rede Globo vai colocar esse cara que ofendeu Jesus Cristo, que ofendeu os cristãos, que veio com uma nefasta e grandiosa intolerância religiosa, vai se apresentar no dia 20 de agosto no Criança Esperança. Olha só que lindo e maravilhoso para a glória do Senhor do Inferno. Porque é isso. Isso aqui não é glória para Deus. Isso aqui é glória para o inferno. Esse tipo de promoção é glória para o inferno. Então, pessoal, é necessário muita atenção quando a gente fala de ONU, nova ordem mundial, anticristo. Quem são os anticristãos? Quem é contra o cristianismo? Está muito claro hoje quem é contra Cristo, quem é contra o cristianismo. Muito claro, bem nítido. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.